Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe muito e a toda a sua família também. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Isso em todos os nossos templos. E dia 19 de janeiro, às 9 da manhã, nós vamos celebrar a primeira Santa Ceia de 2014 e largar com os meus projetos de conquistas para 2014, ano de viver coisas novas em Deus. Prepara o teu coração. É no começo mesmo do ano que a gente projeta, porque a gente planta a boa semente. E esse plantio nos leva a ter um ano de muitos milagres e vitórias. E eu estou certa que neste ano de coisas novas, nós vamos viver o que nós ainda não vivemos. Eu creio nisso. Olha o que diz aqui em 1 Samuel 18, 7. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido, disse, atribuíram a Davi dezenas de milhares. Mas a mim apenas milhares? O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Aqui no 28 diz assim, quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto de sua vida. Eu falava desse assunto ontem, quero continuar. Você viu o que acontece com a pessoa se não vigiar a mente? É muito fácil uma pessoa se tornar miserável. É muito fácil você permitir que o diabo transforme você numa pessoa miserável através de sentimentos mesquinhos, egoístas. O Saul era o rei, mas ele era um homem miserável emocionalmente e espiritualmente miserável. E aquela miséria espiritual e emocional fez dele um homem derrotado na vida. A ideia é que sejamos maiores por dentro do que por fora. Mas o Saul se tornou um homem grande. Ele era grande por fora, porque ele era o rei. Mas por dentro ele era pequeno demais. Ele era um miserável. Ele era egoísta, um invejoso, um inseguro, imaturo. Um homem que não visava os interesses de Deus e os interesses do país. Mas um homem que liderava para si mesmo. Ele não liderava para o povo, ele não liderava o povo, ele liderava para si mesmo. O que importava era o que ele queria, não o que era certo. Não o que era devido. Entendeu? O que ele devia fazer. Então, quando o Davi venceu o filisteu e chegou abençoado, tal, as mulheres começaram a cantar que o Saul tinha vencido, matou milhares e ele dezenas de milhares. E aquela música que nem veio do Davi, nada, que aquelas mulheres estavam cantando, entrou no coração dele como uma seta. E ele desenvolveu um ódio por causa da inveja, só inveja. O problema do Saul com Davi era inveja.
O ódio que o Saul tinha do Davi era por inveja. Ele tinha inveja o Saul tinha inveja do Davi. Ele tinha inveja. Ele tinha inveja porque Deus amava Davi. Porque Davi tinha um coração que agradava a Deus. Porque Davi tinha habilidade para fazer bem tudo que ele colocava nas mãos dele. Está escrito assim. Tudo que ele colocava nas mãos do Davi para o Davi fazer, o Davi tinha habilidade para fazer e fazia bem. Ele tinha inveja porque o povo gostava do Davi. Ele continuava no trono, Saul. Só que ele não conseguia ter o que o Davi tinha. Porque ele, ao invés de alimentar pensamentos, sentimentos de valor, né, que agregam valores, ele só alimentava sentimentos miseráveis. E ele foi se tornando um homem miserável. E ele, ao invés de lutar contra aquilo, que a gente tem que lutar. Quem já não teve pensamentos e sentimentos miseráveis? Todo mundo. O diabo trabalha para fazer de mim e de você uma pessoa miserável. Ele só veio para matar, roubar e destruir. Nós já não fomos tentados à inveja, ao egoísmo, ao orgulho? Claro que sim. Todo mundo já teve e é tentado a ter sentimentos e pensamentos miseráveis. Porque o diabo trabalha por isso. Mas nós temos que aprender a lutar contra isso. Coisa que o Saul não fez. O Saul não lutou. Ele, quando foi dominado por aquela inveja, o que ele tinha que ter feito? Lutado. Buscado em Deus libertação. Deixado claro que ele não ia ser vencido por aquele sentimento. Mas aquele sentimento foi mais forte. Porque ele não lutou contra ele. E muito pelo contrário. Ele foi alimentando aquele ódio, aquela inveja, de maneira que ele transformou o Davi, que não era inimigo dele, no maior inimigo da vida dele. O Davi nunca foi inimigo do Saul. E, no entanto, por inveja, o Saul transformou ele no maior inimigo dele. Os inimigos do Saul eram os filisteus. Quem queria o fim dele e do país eram os filisteus. Mas você vê que contra o Saul, contra o Golias, ele não foi lutar. Mas contra o Davi ele lutou. Quem era inimigo de Israel e dele? O Golias. Por que ele não encabeçou essa... E muito pelo contrário, ficou escondido com todo o exército? Porque ele era um covarde. Na verdade, ele era um covarde. Ele sempre foi um covarde. Sempre foi um covarde. Contra o Golias, o Saul não foi lutar. Mas contra o Davi, ele perseguiu. Ele montou, ele saiu em busca do Davi. O Saul saiu em busca do Davi várias vezes. Entendeu? Quantas vezes ele pegou soldados e saiu bem armado caçando o Davi? E por que ele caçava o Davi? Por que ele saía e vasculhava cada pedacinho em busca do Davi? Por que se o Davi não era inimigo dele? Por quê? Porque ele estava dominado por um espírito da loucura. Porque quando você vai alimentando sentimentos e pensamentos miseráveis, você vai enlouquecendo. Ele foi enlouquecendo. O diabo cegou o entendimento dele de uma tal maneira que ele andava longas distâncias em busca de uma pessoa que nunca foi inimigo dele. Ele queria destruir com a pessoa errada. E nisso ele foi se autodestruindo.
Porque quando ele lutou contra Davi, ele estava lutando contra o próprio Deus. Porque Deus era com Davi. E ele tirou do foco o seu verdadeiro inimigo, que eram os filisteus. Entendeu? Então ele lutou as guerras erradas. Ele comprou a briga errada. Ele escolheu as batalhas erradas. Tem muita gente guerreando as guerras erradas. Escolhendo as batalhas erradas. Ele pegou um problema que nunca foi um problema para ele. Mas as pessoas, ao invés de estarem lutando contra os inimigos da vida dela, estão lutando contra coisas, muitas vezes, que não é o problema da vida da pessoa. Nunca foi o problema da vida da pessoa. Davi nunca foi o problema do Saul. Os filisteus eram problema na vida. Sempre foi problema na vida de Israel. Ele tinha que guerrear contra os filisteus. Mas você vê que tem gente que, ao invés de estar lutando as guerras que ele precisa guerrear, ele está lutando guerras e batalhando batalhas que ele não deveria estar, as batalhas erradas. Essa é a verdade. A pessoa é capaz de transformar o Davi em seu inimigo, sendo que o Davi nunca foi inimigo. Tudo por quê? Por causa dos sentimentos miseráveis. Tem gente sendo destruída por causa de sentimentos miseráveis. Por que ele passou a odiar o Davi? Por causa de inveja. Era a inveja. Na verdade, ele não suportava ver o crescimento do Davi. O povo amando Davi. Deus sendo com Davi. Até a sua filha gostava do Davi. Ele não suportava isso. Ele não conseguiu lidar com aquilo. E ele desfocou das coisas certas. E lutar contra o Davi foi a ruína da vida dele. Porque enquanto ele estava focado em destruir uma pessoa, que Deus estava com ela, porque Deus estava com Davi, ele foi arruinando com a vida dele. Os filisteus foram ganhando força. E por fim, os filisteus tomaram conta de tudo. Ele não teve saída e foi derrotado, acabou não suportando aquela derrota e se suicidando. E acabou. Ele não podia ter sido o melhor rei para Israel, focado nas coisas certas, e usado o Davi como seu aliado, como era. O Davi era o seu aliado. Mas ele quis fazer do Davi o seu maior inimigo, e o Davi nunca foi inimigo dele. Só que ele não suportava ver o sucesso do Davi. Entendeu? Ele não suportava. De jeito nenhum. Infelizmente, tem gente que é dominada pelos sentimentos mais derrotados. É os sentimentos miseráveis mesmo. Entendeu? A pessoa tendo tudo para alimentar pensamentos e sentimentos altruístas e inteligentes, sábios, a pessoa decide ceder aos sentimentos mais miseráveis que só levam à derrota. O que o Abel fez por Caim? Nada. Nada, nem o mal. Só que o Caim odiou o Abel porque Deus recebeu o Abel e a sua oferta, e não recebeu a dele. E Deus disse o que para ele? Se você fizer direito, eu também vou aceitar. Mas acontece que tem gente que não quer fazer direito. A pessoa desfoca do que ela deve fazer e foca naquilo que ela não deve fazer. Ao invés dele ir lá e oferecer uma oferta que agrada a Deus, ele foi matar o Abel. Porque na cabeça dele, o problema da vida dele era o Abel, mas o problema da vida dele nunca foi o Abel, foi ele mesmo. O problema do Saul nunca foi o Davi, foi ele mesmo. O Saul era o problema da vida dele.
O Caim era o problema da vida dele. Por isso que essas pessoas foram derrotadas na vida. Pense a respeito. Escolha as suas batalhas. Não guerreie as guerras erradas. Cuidado. Porque talvez você está aí e está tão obcecado, obcecada, em função de um sentimento, que você está acabando com a sua vida e não está vendo. O diabo está te cegando. A história se repete. O que a gente planta, a gente colhe. Entendeu? Tudo que o Saul plantou, ele colheu. Tudo. E quando uma pessoa planta derrota, ela colhe derrota. Exatamente isso. Quanto tempo faz que você está plantando uma semente ruim? Você já imaginou que isso não é inevitável? A colheita vai ser, ela virá e não será. Se você tem plantado, usado de uma semente ruim, a colheita vai ser muito ruim. Preste atenção nisso. Batalhe as batalhas certas. Viu? Talvez você está focado naquilo que só tem trazido destruição para você. Talvez você não está vendo e você está lutando contra a vontade de Deus, contra o próprio Deus. E isso nunca termina bem. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. O que aconteceu, Orivaldo? Bom, aconteceram várias coisas, principalmente a parte sentimental minha, da família. Você lembra quando eu cheguei na igreja, vim buscando a restauração do meu casamento, estava totalmente perdido espiritualmente. Você sabia que eu te falei, eu vinha na igreja na segunda, na evangélica, no domingo na católica e na quarta-feira eu ia no espiritismo. Então eu estava perdido totalmente espiritualmente. Você me orientou, fez com que tomasse a atitude certa, não só espiritualmente, mas como para a vida. Meu casamento, que precisava de ser restabelecido dentro da igreja que nós casamos. Nós tivemos grandes conquistas, estamos tendo muitas. 11 anos sem participar da minha família. Afastado totalmente, só vivendo eu e a Dani junto. Você sabe muito bem como é que foi. E 11 anos depois, nossa família está unida. Lógico que ainda faltam algumas coisas, mas minha mãe já aceita o nosso relacionamento, a nossa convivência em família. A Dani está conquistando, aos poucos, foi conquistando o espaço dela. Está sendo honrada, glorificada, porque ela viu que a Dani hoje e eu somos pessoas de Deus. A parte financeira, Deus tem abençoado grandemente, mas muito mesmo. E eu tenho pago o preço e vou pagar cada vez mais, porque pagando o preço as coisas acontecem, e muito. Aqui você é prova disso, que você sabe. Bastante obreiros aqui dentro me conhecem. O Ortidones, que é mais do que um companheiro meu, são grandes coisas acontecendo, mas eu tenho pago o preço. Eu tenho feito meus jejuns particulares, feito as minhas orações de madrugada, campanha eu e a Dani, campanha fora do propósito da igreja, evangelismo fora do propósito, você sabe também que nós estamos feito. Estamos ajudando, tudo que é possível dentro da nossa possibilidade, às vezes nem dentro, nós estamos feitos. E hoje, pela honra e a glória de Deus, que eu tenho pedido tanto para acontecer o que aconteceu hoje, pedi para Deus me abençoar desde as 10 horas da manhã, que eu entrei em jejum às 10 da manhã hoje, não foi às 3. O Ortidones sabe disso, que ele me ligou de manhã para perguntar, você sabe, desde semana passada. Consegui o que é a definição da minha vida financeira para o resto da minha vida. Então, foi um negócio maravilhoso. Eu só não posso informar ainda valores, você sabe quais são os valores, mas hoje foi definido, porque a hora que eu entrei na reunião, junto com os dois empresários, um que é no ramo
no ramo dele, ele é o maior do mundo, e o outro é um grande empresário aqui de Rio Preto, que você sabe também quem é. Pedi a Deus para ele dar orientação, para ele conduzir a reunião, que o Espírito Santo estivesse lá presente, porque, novamente, Cortidões, nós fizemos uma campanha para derrubar a muralha. Nós ficamos um sábado lá ungindo, andando, dando volta durante a empresa, para que hoje, isso acontecesse hoje. A gente não sabia quando ia acontecer, mas aconteceu hoje, fosse do jeito que eu imaginei e do jeito que eu pedi a Deus. E assim foi. Olha o que ele está dizendo. O Orivaldo, para quem não conhece, Ori, ele é dono de um restaurante na Avenida Alberto Naló. Chegou na igreja exatamente assim, como ele disse, sozinho, o casamento destruído, o relacionamento destruído, com muitas dificuldades, e perseverou, e o Senhor vem fazendo coisas lindas, restaurou o casamento, a esposa está aqui com ele hoje, comprometida com a obra, os dois hoje são obreiros da igreja, são obreiros, fazem trabalhos importantes, como ele mesmo disse, tem participado não só dos trabalhos da igreja, mas ido além, evangelizado de todas as formas, os CDs da Bispa, ele comprou muitos CDs simplesmente para evangelizando em semáforo, viu? Como empresário, não teve vergonha de ir para o semáforo, ou seja, entregar um jornal, entregar um CD às pessoas passando ali. E Deus vem agindo. Essa barreira familiar, que era uma barreira muito grande, que foi quebrada. Não estou dizendo simplesmente do relacionamento deles, não estamos falando de uma barreira familiar geral, hoje quebrada, restaurada. E a gente vem acompanhando há algum tempo todo o processo, e ele me participou, porque tudo sentamos e conversamos a respeito, e temos orientado e orado juntos. Inclusive, ainda eu disse para ele a semana passada, ele me entregou, acho que sexta-feira, se não me engano, eu falei, me dê o nome dessas pessoas envolvidas, me entrega. A hora que eu estava vindo para a reunião, ele me entregou o nome delas ali, para que a gente entrasse em oração e em concordância juntos. E o negócio que ele está dizendo aqui é realmente um negócio milionário, como ele colocou, é um negócio que define a minha vida financeira. Define a minha vida financeira, e foi definido hoje, exatamente hoje, dia 16 de dezembro, antes que o ano terminasse, Deus colocou as mãos, e a bênção é completa. A bênção é completa. Começa pela estruturação, a restauração do casamento, a restauração de sentimentos, a restauração da união, a restauração familiar, a restauração interior, e agora o Senhor completando, como já vinha abençoando, mas agora Deus fazendo algo muito grande na sua vida. Exatamente. Inclusive, o que aconteceu hoje está no meu propósito lá, que eu não aceitaria passar para 2014 com essa indefinição, teria que definir. E Deus honrou-me hoje. E outra coisa que eu queria colocar. Às vezes a gente... Assim, eu cheguei buscando minha parte sentimental, que era o meu casamento, que para mim já é meu segundo casamento, eu não me aceitava fracassar de novo no meu outro casamento. E eu teria que fazer com que tudo desse certo. Você sabe disso, foi jejum de madrugada aqui, à noite, passando virada aqui, os obreiros estão aqui, estão de prova. Mas às vezes a gente quer primeiro a bênção para depois a gente mudar. E não adianta, sou prova viva, comigo aconteceu isso, com a Dani aconteceu isso. Primeiramente, Deus trabalha totalmente a gente. Se a gente não se entregar mesmo de coração, se a gente não entrar de cabeça, se a gente não abraçar a obra, fazer o que tem que fazer, honrar a Deus em primeiro lugar, buscar a Deus em primeiro lugar, fazer com que tudo dê certo, em relação a Deus primeiro, não vai acontecer nada diferente. Se a gente não tiver Deus, como fala, Deus em primeiro lugar, em tudo, pode vir fazer jejum, o que for, não muda. Se a gente não mudar, se a gente não tiver Deus, se a gente não buscar a Deus primeiro, as coisas não acontecem. Então, eu sou prova disso, a Dani. Então, busquem a Deus em primeiro lugar,
venham para a igreja, fazer jejum mesmo, mas pedindo a Deus que mude primeiro você, mude primeiro seu interior, deixa de trabalhar, deixa de fazer ser diferente. Lógico que nós não somos perfeitos, a gente busca ser um pouco melhor. A gente tem que corrigir muita coisa ainda, como eu, como a Dani, só que a gente aprende a conviver. E eu queria muito agradecer demais. Momento da oração. Ó Deus de Israel, nesse momento eu oro para que esta mensagem possa vestir essa pessoa e fazê-la ter total discernimento e entendimento da vida dela, das escolhas que ela tem feito. Eu peço, meu Deus, que o Senhor possa realmente falar melhor a esse coração, porque certamente o Senhor está falando com pessoas e despertando, avisando, porque o Senhor não quer um fim de derrota para ninguém. O Senhor trabalha pelo nosso bem, certamente tem trabalhado pelo bem dessa pessoa, mas é ela que vai escolher. Afinal, o Senhor nos deu o livre-arbítrio. Eis que coloco diante de ti o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois. Então, Senhor, que ela faça as escolhas corretas, que ela tenha a força para romper com todos os pensamentos e sentimentos miseráveis. Não alimentar mais um espírito miserável, mas crescer no Senhor para o bem dela e de toda a família. Abençoa lares e famílias, todos que nos pedem orações, de todas as maneiras, e eu determino vitórias e mudanças para essas pessoas. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que têm semeado, dizimado na conta dos semeadores. Que essas pessoas sejam muito abençoadas e que tenham para emprestar e não tomem emprestado, que tenham mais do que o suficiente, que tenham com abundância, que tenham com fartura, que sejam imensamente enriquecidas, abençoadas, prosperadas, meu Pai. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre cada semeador. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Pessoas que têm sido alimentadas e abençoadas por esse programa, que se tornem semeadoras dele. Porque realmente essa atitude de fé leva a vencer. E se essa pessoa passar a semear no programa Mudança de Vida hoje, eu creio, por ser uma boa terra, que ela será muito abençoada. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração, água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos, e determino vitórias, mudanças, curas e libertações, definições. Eu consagro tudo ao Senhor agora e ordeno que essa pessoa receba aquilo que ela está buscando, que seja feito conforme a fé dela. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, onde vou estar amanhã, graças a Deus, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. E dia 19, nós vamos celebrar a primeira Santa Ceia de 2014 e largar com os meus projetos de conquistas para 2014. Ano de viver coisas novas em Deus. Faça a coisa certa por você. Plante a boa semente agora, nesse início do ano, e colhe um ano maravilhoso de vitórias e alegrias. Em nome de Jesus. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Nós estamos aqui para te ajudar e podemos. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.